Nós estamos prontos agora a ter a nossa classe de escola dominical e o assunto nosso é o Deus triuno. Nada mais apropriado nesses dias que nós estamos atravessando do que estudar a pessoa de Deus, os seus atos e feitos na história e principalmente a como nós nos relacionamos com esse Deus. Isso, no final das contas, é o que conta. E eu gostaria de iniciar lendo o Salmo 24, apenas o primeiro versículo, que diz assim: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então, dentro dessa conscientização de que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, e que ao Senhor pertence não somente a terra, o universo, o mundo, mas pertencemos nós também. E, portanto, devemos adoração a esse Deus, devemos clamar a Ele. Somente dele vem a salvação. E há somente um nome no qual há salvação, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus conosco. E o seu Espírito Santo aplica essas verdades em nossas vidas. Então, nessa conscientização, vamos abordar o nosso tema, que é o Deus triuno, ou podemos dizer o mistério da Trindade. O mistério da Trindade. A grande questão que nós temos é como é que nós consideramos que existe uma trindade quando nós temos afirmações na Bíblia como essa de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, como é que nós entendemos essa questão da Trindade? Afinal de contas, é uma pessoa só? E como é que nós falamos tantas vezes em três pessoas? De onde é que nós extraímos essa concepção da pessoa de Deus? Como é que compreendemos isso? Três pessoas subsistindo numa só? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é reconhecer que estamos diante de uma doutrina que não é fácil, ela é uma doutrina difícil, mas o que nós temos que prestar atenção é se essa doutrina flui da palavra de Deus, se ela é bíblica. E sendo bíblica, devemos nos render às evidências da palavra de Deus e não procurarmos diluir as verdades, os propósitos insondáveis e os mistérios, às vezes até, que escapam à nossa pessoa finita, mas que dizem respeito muito apropriadamente à infinitude de Deus, à forma como ele é mais elevado do que todas as suas criaturas. E eu gostaria de começar, como temos feito nessas aulas de teologia sistemática, de olhar para a Confissão de Fé de Westminster. Temos feito isso, sabendo que a Confissão de Fé de Westminster, ela apenas traz à luz, traz até nós as verdades da palavra de Deus de uma maneira sistematizada. A nossa base de fé e prática é a Bíblia, é a palavra de Deus. Mas a Confissão de Fé de Westminster, formada em 1648, por teólogos reunidos, elas não somente sistematizaram as doutrinas de uma maneira que elas fossem mais fáceis, ensináveis e assimiláveis, mas ela não inovou, ela não traz assim nada novo que não esteja na palavra de Deus. E nós fizemos já referência ao capítulo 2 dessa
confissão de fé, que é a confissão de fé adotada por nossa igreja, por nossa denominação. Na seção primeira, ela fala do Deus vivo e verdadeiro, desse Deus único, o Deus que nós adoramos. E ela diz: há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e em perfeição. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, sem membros, não sujeito a paixões, é imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto. E tudo faz segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável, e para a sua própria glória. É cheio de amor, gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro, galardoador dos que o buscam e, contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo pecado, de modo algum terá por inocente o pecador. Nessa seção aqui do capítulo 2, nós vemos diversos atributos, características desse Deus, o Deus que é único, o Deus que subsiste em uma pessoa. E nós aprendemos aqui que ele é cheio de amor, mas ele também é justiça. E ele não tem por inocente, por isso que o salário do pecado, que é a morte, teve que ser pago na pessoa de Jesus Cristo. E aí nós começamos a ver toda a representação desse Deus e a apresentação dele, desse Deus maravilhoso, que subsiste em três pessoas. Fala do Filho aqui, do Salvador, do Redentor e do Espírito Santo, especialmente na seção de número 3. E nela nós lemos: na unidade da divindade, há três pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é gerado nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Notem, aqui nós temos, então, introduzida ao nosso conhecimento essa doutrina que é bíblica, que é a doutrina da Trindade, a subsistência de três pessoas numa só. Três pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. Na unidade da divindade, diz aqui a seção 3, na unidade da divindade, três pessoas de uma mesma substância, de um mesmo poder e de uma mesma eternidade. Três pessoas com a mesma substância, poder e eternidade. Essa é a doutrina da Trindade, onde nós identificamos as pessoas de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Obviamente, nenhum diagrama, nenhum gráfico, nada poderia fazer justiça à compreensão do que é a doutrina da Trindade, mas são três pessoas que subsistem em uma só. Ora, nós, em aula passada, já abordamos essa pergunta básica do Catecismo Menor, a pergunta 4, que define quem é Deus. A pergunta é respondida da seguinte forma: Deus é Espírito, infinito, eterno e imutável, em seu ser, sabedoria, poder, justiça, bondade e verdade. Mas o Catecismo Maior de Westminster, ele também detalha um pouco mais e, respondendo à pergunta: há mais que um Deus? Porque essa é a tendência natural. Quando nós falamos das três pessoas
nós temos a propensão a achar que, às vezes, temos 3 deuses. Não, nós temos um Deus só. E a pergunta é, há mais que um Deus? E a resposta é, há um só Deus, o Deus vivo e verdadeiro. A pergunta número 9 é a que se segue na sequência lógica desse exame. Quantas pessoas há na divindade, então? Há 3 pessoas na divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essas 3 pessoas são um só Deus verdadeiro e eterno, da mesma substância, iguais em poder e glória, embora distintas pelas suas propriedades pessoais. Então, nós vemos que no Catecismo Maior, os catecismos foram escritos para nos auxiliar também no aprendizado dessas doutrinas. No Catecismo, nós temos a doutrina da Trindade muito claramente colocada lá, 3 pessoas subsistindo em uma só. E aí eu trago também para nossa atenção o Catecismo de Heidelberg, que data de 1563. Foram 2 teólogos, Oliviano e Ursinus, que foram comissionados para fazerem um catecismo de fácil apresentação e utilização no aprendizado das doutrinas bíblicas. É interessante porque a linguagem dele é até um pouco mais coloquial do que a nossa Confissão de Fé de Westminster, ainda que as doutrinas sejam bem harmônicas, bem semelhantes ali apresentadas. E a pergunta 25, notem como ela é colocada. Por que é que você fala em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, visto que só existe um único Deus? É como se alguém tivesse confuso com essa situação e quer um esclarecimento adicional. E essa resposta sempre vem fundamentada com diversos textos, e nós vamos ver vários desses textos bíblicos também. Ela diz assim, porque o próprio Deus se revelou de tal maneira em sua palavra, que essas 3 pessoas são distintas, são o único verdadeiro e eterno Deus. Percebem como a resposta a essa pergunta aqui leva as nossas atenções e o nosso coração a concentrar o nosso foco naquilo que interessa, que é a palavra de Deus. É nela que nós vamos encontrar as respostas e tudo aquilo que é necessário que nós saibamos para a nossa vida espiritual e para o nosso caminhar e para o nosso entendimento do que é a pessoa de Deus. Por que é que nós dizemos que existem 3 pessoas? Porque a Bíblia diz assim. Por que é que nós dizemos que só existe um único Deus? Porque a Bíblia diz assim. E ao longo da história, nós tivemos diversos que tentaram diluir essas verdades para que elas entrassem na compreensão do homem finito, mas elas terminam descartando aquilo que a palavra de Deus fala e nos ensina. Ora, a doutrina da Trindade, por vezes, nos dizem que ela surgiu somente séculos depois da vinda de Cristo, é algo que veio do mundo pagão. Não, a doutrina da Trindade, ela é encontrada nas Escrituras. Veja, alguns pontos aqui relacionados com isso. Deus fala de si mesmo em termos plurais. O próprio Deus fala de si mesmo, e assim ele se revela em termos plurais. Por exemplo, em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, logo no início da criação, e quando está falando da criação do homem, nós temos lá, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos, no plural. Ora, eu sei que existe uma figura de linguagem nas Escrituras que é chamado plural majéstico, que muitas vezes é o plural retórico, como uma figura de linguagem, uma pessoa falando no sentido plural. Mas veja, o incidente que nós temos aqui
na Torre de Babel, lá em Gênesis capítulo 11, versículo 7, não deixa margem a dúvidas de que ali não é uma figura de linguagem apenas, mas é realmente a utilização do plural para se referir à divindade. Vinde, desçamos, confundamos ali a sua linguagem, para que não entendam a linguagem de outro. Nós lembramos aqui desses incidentes que foi quando as pessoas ali, querendo demonstrar bastante poder, a sua inteligência, a sua capacidade de execução, decidiram fazer uma torre para chegar até os céus. Queriam se igualar a Deus. E foi nesse momento que essa humanidade que não estava cumprindo o mandamento de Deus, que era povoar a terra, que Deus vem e confunde a linguagem, eles se dispersam e aí povoam a terra de forma forçada, cumprindo os decretos de Deus, já que eles queriam se agregar e se juntar e ser iguais a Deus. Veio a Deus como julgamento e fez essa dissociação das linguagens naquele momento ali. Um segundo ponto aqui na doutrina da Trindade, como nós encontramos nas Escrituras, nós vemos aqui as aparições do anjo do Senhor. O anjo do Senhor é considerado, quando vemos o registro dele aparecendo nas Escrituras, muitas vezes é classificado como teofania e outras vezes como cristofonia, ou seja, é uma aparição da segunda pessoa da Trindade. E, normalmente, praticamente todas as aparições, quando tem essa designação, o anjo do Senhor aparecendo no Antigo Testamento, é uma referência à segunda pessoa da Trindade interagindo com a humanidade, interagindo com o homem, com pessoas específicas. Exatamente o papel que seria representado pela segunda pessoa da Trindade na encarnação, séculos depois, Jesus Cristo, que é o nosso grande contato, o elo com Deus Pai, com a divindade, com esse Deus único, Jesus Cristo, Deus conosco. Então, ele que aparece também no Antigo Testamento, ele não surge só no Novo Testamento, mas ele faz parte desse Deus misterioso que nós vemos revelado nas Escrituras. E ele é representado como uma pessoa divina. Não está falando meramente de um anjo qualquer, nós sabemos que existem anjos, mas aqui está falando de uma pessoa divina. Veja esses versos aqui, e existem muitos outros, mas nós temos tempo apenas de selecionar alguns. Então, nós temos aqui, por exemplo, quando ele vem a Agar, que era a serva de Abraão, lá em Gênesis capítulo 16, versículo 10, e disse-lhe mais o anjo do Senhor, assim diz o texto da palavra de Deus: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. O anjo do Senhor ali está falando exatamente palavras que só poderiam fluir da divindade, que tem esse poder de fazer essa promessa ali. E Agar, a serva de Abraão, ela reconhece isso, porque lá no versículo 13 do capítulo 16, repercutindo então essa declaração que foi feita, essa promessa que foi feita a ela, essa profecia, ela então invocou o nome do Senhor que lhe falava. E o que é que ela diz? Tu és Deus que vê. Pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Ela clama a Deus, vem o anjo do Senhor, que ela reconhece que é Deus. E assim também o relato de Estevão, lá em Atos capítulo 7, versículos 30 e 31, Estevão, que é considerado um dos primeiros mártires da igreja neotestamentária, aqui, ele, no versículo 30, 31 e 38, ele está relatando as coisas que aconteceram. E vejam como é que ele relata o incidente lá da sarça ardente lá que Moisés encontrou no deserto, a sarça que ardia em fogo e não se consumia, que intrigou Moisés,
e onde ele fala com Deus e Deus lhe dá uma série de instruções. Estevão diz: apareceu-lhe no deserto, no Monte Sinai, um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor. E o que é que essa voz disse? Eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, de Jacó. E lá no versículo 38, continuando, ele diz: o anjo que lhe falava no monte de Sinai. Quem é que falava? O anjo. Mas o anjo diz: eu sou Deus dos teus pais. E, na realidade, todo o sermão de Estevão naquela ocasião é uma exposição de quem é Cristo, e por isso ele foi apedrejado, porque as pessoas estavam odiando a mensagem de Cristo que ele apresentava. E ele diz assim: o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir. E isso é o retrato exatamente daquilo que aconteceu com a vinda de Cristo Jesus, que veio transmitir a palavra de salvação, as palavras do Pai, ele que é a segunda pessoa da Trindade. Vejam como o Espírito Santo, por sua vez, é tratado como uma pessoa distinta. 2 versos aqui que nós trazemos em Isaías 48, 16. Chegai-vos a mim e ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio. Desde o tempo em que isso vem acontecendo, tenho estado lá. Agora, o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. É uma profecia messiânica aqui. Aqui nós temos como se fosse as palavras de Jesus, do Messias prometido, mas era Deus Pai enviando o Filho e o Espírito. Há uma distinção aqui mostrando que são 3 pessoas. Isaías 63, 10. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Desde o Antigo Testamento, tirando aquela noção que muitas vezes persiste no mundo evangélico, até que o Espírito Santo apareceu apenas no Novo Testamento, é coisa do Novo Testamento. Não, o Espírito Santo está presente, é Deus triuno desde toda a eternidade. E aqui o texto bíblico fala em contristar o Espírito Santo, e vai ter também uma referência paulina, lá de Paulo, a essa mesma situação. O Espírito Santo é uma pessoa, faz parte da Trindade, a terceira pessoa da Trindade. Vejam aqui, Jesus Cristo, o Messias, a segunda pessoa da Trindade, fazendo referência às outras 2 pessoas. Numa profecia messiânica também, aplicada a Cristo, lá no Novo Testamento, pelo próprio Messias, pelo próprio Cristo, e ele diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Jesus Cristo fazendo referência ao Espírito Santo distintamente. Isaías 63, 8 a 10. Eles são meu povo, filhos que não mentirão, e se lhes tornou seu salvador em toda angústia deles. Foi ele angustiado, e o anjo da sua presença o salvou pelo seu amor e pela sua compaixão. Ele os remiu, ele os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade, mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, entristeceram o Espírito Santo. E a passagem muito conhecida, que é a grande comissão, que nós temos em Mateus capítulo 28, versículo 19, onde as 3 pessoas estão aqui referidas, e é Jesus Cristo que está ensinando a sua igreja, ensinando a nós. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 3 pessoas distintas, a doutrina da Trindade.
e assim entenderam os apóstolos também. Nas suas exposições, nas suas cartas, dirigindo-se às três pessoas, como em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. O apóstolo Paulo, aqui fechando a sua carta, isso faz parte, não é, da bênção apostólica que nós temos nos cultos, no encerramento dos cultos, fazendo referência às três pessoas da Trindade que subsistem numa pessoa só, no nosso Deus único e verdadeiro. Não poderia ser essa referência feita desta maneira se Jesus Cristo não fosse Deus, se o Espírito Santo não fosse Deus, e essa é a grande questão. As três têm as prerrogativas e o poder da divindade. 1 Pedro 1:2, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Eleito segundo a presciência do Deus Pai, santificação do Espírito e aspersão do sangue de Jesus Cristo, referência às três pessoas. Os apóstolos não tinham qualquer dúvida. Três pessoas com prerrogativas e características divinas subsistindo em uma só. A doutrina da Trindade está na Bíblia. E então nós vemos referências específicas a Deus Pai, Deus que é o Criador de todas as coisas. 1 Coríntios 8:6 diz, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas. Por que é que nós chamamos de Deus de Pai? Por que é que nós damos essa designação, Deus Pai? Porque a Bíblia tem essa designação. Mais uma vez, o nosso foco é levado à palavra de Deus. Como está lá também em Hebreus 12:9. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Ou em Mateus, ou em Tiago 1:17, toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus é Pai num sentido universal, porque Ele é o Criador de todas as coisas, mas especificamente Ele é Pai daqueles que são crentes, daqueles que constituem o seu povo, Pai de todos os crentes. Assim é o que nós encontramos em Mateus 5:45, no ensinamento de Jesus Cristo, ele diz, para que vos torneis, vejam qual é o desejo dele, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Deus Pai é soberano sobre todo o universo, como é a Trindade. Mas a referência aqui é que Jesus Cristo nos traz a salvação para que nós sejamos filhos desse Deus Pai, Pai de todos os crentes. E não é assim que nós aprendemos também na oração dominical, aquela oração que foi ensinada aos discípulos e a nós, como seguidores de Cristo, não para que nós tenhamos ela como uma reza, como alguma coisa que a gente pronuncia sem estar apercebido do sentido de cada palavra que é dita, não, mas lá em Mateus capítulo 6, versículos 6, 9 e 14, a oração dominical toda, nós temos, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai. E como é que nós oramos? Começa, Pai nosso que está nos céus. E aí mais à frente, se perdoardes aos homens as suas ofensas, quando ele termina de indicar qual é a oração, ele diz também, vosso Pai Celeste vos perdoará. Jesus Cristo que estava ali na frente dos discípulos, falando do Pai Celeste. E esse Deus Pai tem um relacionamento, obviamente, todo especial com a segunda pessoa, Cristo. E vemos isso
nos versos ali iniciais de João, né, no capítulo 1 de João, João 1,14, o verbo se fez carne, habitou entre nós, o verbo que é Jesus Cristo, ele se fez carne e cheio de graça, habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito Pai. Ninguém jamais viu a Deus, no versículo 18. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Jesus Cristo falando desse Deus Pai. É ele que diz, quem me glorifica é o meu Pai, lá no capítulo 8 de João. É ele que diz, no versículo do capítulo 14, eu vou para junto do Pai. E no versículo 13 desse capítulo, tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado. Então, essas são referências aqui de Deus Pai, a primeira pessoa da Trindade, nós nos referimos a ela assim, Deus Pai. Ora, Deus Filho, aqui vai talvez a maior parte da controvérsia ao longo da história da Igreja. Porque a divindade, ela tem sido questionada de diversas maneiras, em diversas ocasiões. Mas a divindade da segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, aquele cujo nome é Deus conosco. Como é que se pode questionar a divindade de alguém que a Bíblia diz que deve ser chamado Deus conosco? Né? Mas tantos têm questionado essa divindade, têm exaltado a humanidade de Cristo ou apenas simplesmente descartado, às vezes, até a historicidade da pessoa de Cristo. Mas as referências bíblicas são claras, são abundantes. João capítulo 1, versículo 1, diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Vejam, distinção. E o verbo era Deus. Ou seja, unidade. Uma união que é inseparável. Um Deus único, subsistindo em três pessoas, e aqui a referência à segunda pessoa da Trindade. E esse verbo, como nós já lemos lá no versículo 14, o verbo se fez carne, é o histórico de Jesus Cristo, e habitou entre nós. Emanuel, Deus conosco. Jesus Cristo, em vários trechos de João, nós lemos ele dizendo, eu sou, né? Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Existem vários eu sou a luz do mundo. E nós nos lembramos que no Antigo Testamento, essa designação eu sou, quando Moisés disse, quem é que eu vou dizer que me mandou quando chegar lá no Egito hostil e todos estiverem incrédulos, me hostilizando? E Deus disse, diga que eu sou, o enviou. Vejam a harmonia que existe na palavra de Deus. E Jesus Cristo não tem como usurpação ser igual a Deus, ele o é por direito. Mas aqui no período de humilhação em que ele esteve aqui na terra, no período em que ele encarnou, assumiu a natureza humana, ele continuava com a sua natureza divina, mas assumiu a natureza humana. E ele tem as prerrogativas ainda da divindade. Ele deixou a sua glória para poder habitar entre nós. Mas através dele nós entendemos e vemos o Pai, e temos conhecimento, e recebemos o bálsamo da salvação, o resgate da salvação gloriosa em Cristo Jesus, que nos é aplicada pela terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Jesus Cristo que nos mostra lá em a profecia em Isaías capítulo 9, versículo 6, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Como é que a gente pode negar a divindade de Cristo quando nós vemos essas colocações tão claras, singelas, transparentes ao nosso entendimento? Deus forte. O nosso problema não é com o entendimento da palavra, às vezes,
mas essa tentativa nefasta de tentar reconciliar mistérios que são irreconciliáveis dentro da finitude de nossas pessoas, mas não é por falta de evidência bíblica. Isaías capítulo 6, vocês lembram? Isaías capítulo 6 é aquele trecho da palavra de Deus onde Isaías vê o Senhor Jeová. Lá no original tá Jeová ou Yahweh, qualquer que seja a pronúncia daquela ocasião. E ele vê ele sentado sobre um alto sublime trono. Mas lá em João capítulo 12, versículo 38 a 41, o evangelista João, falando de Cristo Jesus, diz assim: isso disse Isaías, porque viu a glória dele, falando de Cristo, e falou a seu respeito. Então, quem é que é a verdadeira testemunha de Jeová? É aquele que é testemunha de Cristo, é aquele que aceita Jesus Cristo como a Bíblia o apresenta, como Deus único, vivo, verdadeiro. A transparência nossa que nós estamos mostrando aí traz outras referências, mas é porque o nosso tempo não é ilimitado, nós vamos passar para a próxima, já falando aqui de Deus Espírito Santo. Existem muitas outras coisas que a gente poderia falar sobre a segunda pessoa da Trindade. Mas o Espírito Santo é Deus também. Ele tem uma intercambiabilidade dos termos utilizados para Deus e utilizados para o Espírito Santo. Veja, em Atos 5, é aquele incidente conhecido de Ananias e Safira. Ananias e Safira, eles venderam um terreno e disseram: aqui está o valor do terreno completo que nós vendemos, porque os cristãos ali estavam reunidos em época de perseguição, reunidos numa comunidade e compartilhavam ali todos os bens. E eles mentiram, eles não deram todo o valor, apenas uma parte dele. Ora, Pedro não estava demandando que eles entregassem todo, e eles falando isso a Pedro na presença dos demais, porque Pedro disse: se vocês conservassem o dinheiro, o terreno, o que for, era de vocês. Não haveria nenhuma obrigação de fazer aquilo que eles estavam dizendo que faziam voluntariamente. Na realidade, eles estavam mentindo. E aí diz o texto: então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Vejam, o Espírito Santo é uma pessoa, mentiram a ele, reservando parte do valor do campo. E aí ele diz: conservando porventura não seria teu? Vendido não estaria em teu poder o resultado da venda, né? Como, pais, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, a mentira de vocês não foi contra mim, nem contra esses outros irmãos, mas a Deus. O Espírito Santo aqui é equacionado a Deus. Vejam, o Espírito Santo tinha poder de liderar Jesus na sua encarnação. Ao assumir a natureza humana, Jesus Cristo é liderado pelo Espírito Santo para ser tentado lá no deserto. Mateus 4, versículo 1, nós lemos que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo, assim diz o texto. E aí, João 3:8, o Espírito Santo tem características de soberania que pertencem à divindade. O vento sopra onde quer, diz o texto do evangelista. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O Espírito Santo é Deus. Ele não é uma mera força, como afirmam alguns até nos nossos dias. Isso é uma heresia antiga, né? Mas alguns afirmam isso, mas ele tem personalidade, ou podemos dizer também pessoalidade. O teólogo John Gill, ele disse assim: o Espírito Santo tem vida em si mesmo, e como tem, ele existe em si mesmo.
E a palavra de Deus traz, assim, diversas características do Espírito Santo, mostrando que ele tem essa existência independente. Ele tem entendimento e sabedoria. 1 Coríntios 2, Paulo diz assim: Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa, ele tem a possibilidade, a característica, o atributo de amar. Romanos capítulo 15, versículo 30, rogo-vos, pois, irmãos, é o apelo altamente emotivo de Paulo, onde ele diz, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito. Como é que Paulo poderia fazer isso se o Espírito fosse uma força? O Espírito tem ações próprias, né? Ele ensina uma força. Como é que ensina? O Espírito ensina, porque o Espírito Santo vos ensinará. É isso que Jesus Cristo disse. Naquela mesma hora, as coisas que deveis dizer. Lucas 12, 12. O Espírito comanda, fala. Atos 13, 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito, separai-me agora, Saulo e Barnabé, para a obra que os tenho chamado. O Espírito intercede. Romanos capítulo 8, versículo 28, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Como o Espírito Santo, sendo uma força, poderia interceder por nós com gemidos inexprimíveis? Não, ele tem características pessoais. Jesus Cristo se refere a ele como consolador. Vou lhes enviar um consolador, não um consolo. Não é uma coisa, mas uma pessoa. João 16, 7 mostra que ele é tratado com pronomes pessoais em toda essa interatividade que Jesus Cristo está ensinando e falando sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo dá testemunha. Hebreus, capítulo 10, versículo 15, diz assim, e disso nos dá testemunho também o Espírito Santo. O Espírito Santo testemunha a nós, porque ele habita em nós. E Romanos 8, 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, irmãos e irmãs, nós vimos aqui que Deus é único. Nós temos um Deus só, o Deus único, verdadeiro, a pessoa de Deus. Mas ele subsiste misteriosamente em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Cada uma dessas 3 pessoas, a Bíblia nos fala delas. E a cada uma nós temos características pessoais divinas, de soberania, de onipotência, de eternidade. Quais são os perigos que nós temos a evitar? Diversos perigos, quando nós estamos abordando a questão da Trindade. A primeira delas é com algumas analogias, que elas ilustram até às vezes, mas distorcem. Tenho visto muitas vezes alguns tentando comparar a divindade com, por exemplo, os 3 estágios da água. Diz, não, a água é uma só, mas ela pode subsistir em estado líquido, ela pode subsistir em estado sólido, como o gelo, ou em vapor, bastando que se altere a temperatura. Mas isso não ilustra muito bem a Trindade. Na realidade, acho que ela traz até mais confusão, porque enfatiza forma e não simultaneidade. As 3 pessoas convivem entre si, têm comunhão entre si. Então, é uma ilustração que não é grande coisa. Já havia a comparação com uma árvore também. Não, uma árvore é uma árvore só,
mas ela tem raízes, tem tronco, tem galhos. Mas quando a gente usa essa ilustração, o olhar é desviado às diferentes funções. As raízes têm a função de angariar nutrientes, o tronco de sustentar a árvore, os galhos de sustentar o quê? Folhas e frutos. Então, nós não temos aí, na realidade, 3 coisas, mas uma árvore é uma multiplicidade de coisas. E também não serve muito bem como ilustração. Alguém disse, não, mas vamos usar uma coisa abstrata, o amor, por exemplo, porque amor implica em um objeto e um sujeito. Amor, para que se processe, tem que ter 2 lados. Mas veja, na hora que a gente tenta ilustrar a figura da Trindade com amor, nós vamos sair apenas com uma dualidade e não uma trindade. Também não é uma ilustração adequada. Aliás, uma ilustração humana vai fazer justiça, e outros apelam para a constituição do homem. Não, o homem é feito de corpo, alma e espírito. Mas é uma duvidosa ilustração, primeiramente teológica, porque pode-se fazer uma defesa muito forte de que os termos alma e espírito são usados intercambiavelmente na Bíblia e o homem é corpo e alma ou espírito, eles são usados intercambiavelmente. Nós não teríamos aí uma trindade. E no homem, claramente, é uma diferenciação de funções. Fala-se em salvar a alma dele, o corpo é importantíssimo, mas o corpo é uma espécie de receptáculo da alma, alguma inferioridade latente que termina trazendo mais dúvidas do que ajudando essas ilustrações. Então, esse é o primeiro perigo a ser evitado. O segundo perigo, e esse talvez um pouquinho mais grave, são a questão das heresias, né? Colossenses 2,8 nos avisa contra heresias e de que ninguém venha nos enredar com filosofias vãs ou vazias, sutilezas conforme tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. O ensinamento que nós temos que procurar é o ensinamento que vem de Cristo, que está na palavra de Deus. Não de alguém que aparece como iluminado ou de algum segmento que diz que teve alguma revelação nova e traz uma coisa estranha àquilo que nós temos na palavra de Deus. Paulo continua dizendo, porque em Cristo, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Mais uma vez, vejam, Jesus Cristo é Deus pleno. Ele não é a maior criatura criada, não. Ele é Deus. Paulo não tinha dúvidas quanto a isso. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é a cabeça de todo principado e potestade. Então, várias heresias têm surgido. Por exemplo, pais da igreja, homens que escreveram até coisas muito boas na igreja primitiva, logo depois dos apóstolos, Tertuliano, Orígenes, por exemplo, mas às vezes os escritos deles transpiram uma certa desigualdade das 3 pessoas em essência. Nós sabemos que existem funções diferentes para as 3 pessoas, mas eles, às vezes, transparece uma desigualdade em essência. Surge também ali na igreja primitiva, nos séculos III e IV, o arianismo, onde ele coloca Deus Pai acima das outras 2. É interessante que o arianismo ainda atribuía uma certa divindade às outras 2, mas Deus Pai era um Deus superior, algo que nós não encontramos na Bíblia, essa referência. Monarquianismo, onde Deus apenas assume os outros papéis. Há um só Deus e ele assumiu o papel do Filho, do Espírito Santo, e o monarquianismo dinâmico, que é aquele que Jesus Cristo é meramente homem e o Espírito Santo é uma influência divina, que é a heresia emulada, assim, da forma mais cristalizada das Testemunhas de Jeová, que nos nossos tempos contemporâneos ainda tem uma grande influência e propagação. Nós temos que nos livrar da ideia de termos um triteísmo.
a dissociação das três pessoas. A igreja primitiva lutou bastante para reafirmar o ensino da palavra em dois concílios, concílio de Nicéia, em 325, da era cristã, e Constantinopla. E Agostinho escreveu um livro inteiro sobre a Trindade. Todos esses usando a palavra em defesa da palavra. Os testemunhas de Jeová, a questão principal, tem várias, né, mas é cristológica. Lembram que Jesus Cristo perguntou aos discípulos, e vós, quem dizeis que eu sou? Porque aí está o cerne, a chave de toda a questão. O cerne da discordância nossa. Além do entendimento falho que eles têm sobre o Espírito Santo, que dizem que é uma força. Mas o problema é o que eles ensinam sobre Cristo Jesus, dizendo que ele não é Deus, é a maior criatura criada. 1 João 2, 22, 26 deveria servir de lembrete e aviso para nós. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é anticristo, que nega o Pai e o Filho. Veja, se você nega o Filho, você nega o Pai também. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Por mais que diga que tem, por mais que diga que testemunha ele. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Não vamos nos empolgar com novidades, né? Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Essa é a promessa que ele mesmo vos fez, a vida eterna. E isso que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Cuidado, pois, igreja, povo de Deus. Lucas, capítulo 10, 16, 22, no versículo 22, ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E João 5, 23, quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então, se queremos honrar o Pai, vamos honrar o Filho. Então, já caminhando para o encerramento e as nossas considerações finais, irmãos e irmãs, nós estamos diante de um mistério. Um mistério, mas que é um ensino presente na Bíblia. Teologicamente, muitos têm falado da trindade ontológica, que é aquela que subsiste em si, ontologia, a doutrina do ser. Em essência, eles são iguais, não há diferenciação. A trindade econômica é o relacionamento deles com a humanidade. Nesse sentido, há uma diferenciação de funções. O Pai é o autor da salvação, o Filho executou a salvação planejada desde toda a eternidade, o Espírito Santo aplica a salvação. Então, nesse sentido, nós entendemos um pouco melhor, é apenas um esquema para que nós entendamos porque certas passagens mostram essa diferenciação nas interações com a humanidade. Mais 3 pontos finais e nós encerramos. Efésios 3,19 diz assim, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Paulo está dizendo que nós temos que conhecer o amor para que nós tenhamos conhecimento da plenitude de Deus. Tudo que nós podemos conhecer de Deus está ali nas Escrituras e devemos nos ater a elas. E ali, falando de Cristo, em Colossenses 2,9, ele diz, toda plenitude da divindade habita em Cristo Jesus. Então, nós temos um Deus que é pessoal. E, finalmente, a igreja nunca disse que iria explicar o mistério da Trindade, a igreja verdadeira. Mas tão somente procurou descrever a doutrina da Trindade de tal maneira que as heresias que a colocavam em perigo fossem expostas e evitadas. Tem sido assim ao longo da história. Está sendo assim aqui nesta manhã, na Igreja Presbiteriana de São Paulo. Nós não estamos tentando explicá-la, é um mistério que nós reconhecemos, mas está na palavra de Deus, assim, então, nós ensinamos. Que Deus, então, nos dê uma semana abençoada e nos livre dos perigos deste mundo tenebroso.